de, durante o meeting, deixar o microfone desligado e desligar a câmera. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no chat. Uma boa aula para todos. Vou parar minha apresentação. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, professora. Seja bem-vinda aqui na Liga. E fique à vontade para começar. Obrigada, Letícia. Para mim já foi uma surpresa que quem ia me apresentar é uma xará. Né? Muito prazer em conhecer você, em nome de todos. Agradeço muito também o convite, né, do professor Francisco. Né? É uma honra poder estar falando de uma coisa que a gente gosta tanto, né? E principalmente com um grupo assim tão animado, empenhado com vocês na área aí da especialidade de odontopediatria, que para mim é a especialidade mais linda que existe. Então, a gente acaba se sentindo em casa. Muito obrigada. E, assim, eu queria que a gente conversasse bem, assim, sem muito hora de pergunta, hora de resposta, né? Eu queria que fosse uma bem livre, bem leve, para nós conseguirmos fazer com que fique claro a dúvida na hora que ela surgir, tá bom? Porque o tema amamentação, ele é um universo. A amamentação, ela está relacionada com todos os outros sistemas do organismo, né? Então, quando a gente começa a estudar aleitamento materno, como a Letícia me apresentou, eu fui fazer pós-graduação de odontopediatria, mestrado, doutorado, a especialização, aí fui depois fazer a minha linha de pesquisa é odontologia para bebês, então é o que eu estudei durante toda a minha pós-graduação com o professor Luiz Walter, de Londrina, né, e depois, pelo trabalho, eu senti necessidade de ter mais conhecimento sobre aleitamento materno, né, tem total relação com a odontopediatria, como a gente vai conversar agora, nesse momento. Então, eu estou terminando o curso de especialização de aleitamento materno, que é o primeiro curso que um grupo de médicos pediatras da Universidade do Rio de Janeiro montaram, e é um grupo multiprofissional e que nós estudamos juntos, e essa é a coisa mais rica do aleitamento materno, você poder trabalhar em equipe com pediatras, fonoterapeutas, e vários médicos da área médica, ginecologista, pediatra, né, nutricionistas, então, assim, não há como trabalhar com um bebê de uma maneira que não seja multidisciplinar, especialmente quando a gente vai para algumas áreas da odontopediatria que se relacionam realmente, por exemplo, com a amamentação, tá bom? Então, eu vou passar um pouquinho de imagem só para a gente nortear o nosso pensamento, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, enquanto eu estiver passando as imagens, eu não consigo ver o chat. Aí, Letícia, se você quiser, você coloca a pergunta para mim, que eu já vou explicando na imagem, fica ainda mais tranquilo. Pode deixar, que eu falo sim. Bom? Então, tá ótimo. Então, vamos achar aqui. Ele não marcou o meu PowerPoint, né? Tá certinho, tá aparecendo para você? Só não tá em tela cheia. Tá, então vou colocar. Aí tá? Certinho, tá. Então tá bom. Então, assim, eu queria primeiro chamar a atenção para essa imagem. Então, vejam o detalhe da língua desse bebê. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Ele tem só, assim, uma linguinha bem bonitinha, ele consegue chegar com ela no limite do lábio, mas ela é bem marcada e marcada aqui no centro também. É um bebê que tem, aí nesse dia da foto, ele tinha 3 meses e ele estava no aleitamento materno exclusivo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então,
como começar, só porque que o dentista foi se envolver com aleitamento materno? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo, quando falar, vai falar de aleitamento materno. Quem vai falar? Aí, quando fala assim, é uma odontopediatra, as pessoas já se olham como quem diz, mas uma odontopediatra, né? O bebê nem tem dente. Então, já começa... Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela lançou um documento em 2015, onde ela coloca que o novo profissional de saúde, qualquer profissional da área da saúde, deve ser capaz não só de conhecer a enfermidade, como também preocupar-se com a educação, prevenção e tratamento em direção à promoção de saúde e manutenção da saúde de seus pacientes. Então, nós temos que ter um olhar muito além da boca, né? É a criança como indivíduo, como todo, e não só o bebê que está inserido numa família, que faz parte de uma rotina. Então, todos os sentimentos, os comportamentos, a saúde geral e sistêmica, né, desse bebê, e aí a gente vai diminuindo até chegar à saúde bucal desse bebê. Então, é nesse sentido que o momento oportuno para a gente começar a conversar da saúde desse bebê é no momento em que a mãe está gestante, né? Ou, mais importante ainda, quando é que a gente vai começar a falar, né, de saúde bucal. Então, na verdade, o ser humano como todo, ele devia aprender saúde bucal desde criança. Então, aqui nós temos uma criança de 3 anos de idade, que faz parte de um programa do serviço público no qual eu organizo, e que é atendida desde recém-nascida, ela está com 3 anos nessa imagem, saúde bucal, e a mãe que está gestante do segundo filho, vem para fazer, então, a avaliação da saúde bucal dela, da mãe e da filha, para que a gente vá, então, evoluir até conversarmos sobre a saúde bucal do bebê, que aqui nessa imagem já aparece como o recém-nascido, sendo avaliado do ponto de vista preventivo, né? E aqui a irmãzinha mais velha como ajudante. Então, ela realmente faz parte da saúde bucal, né, da irmã desde o período da gestação. Aqui, essa já recém-nascida já está com 2 anos de idade, vem ainda para acompanhamento de saúde bucal no serviço público e traz a filha dela. Então, a gente cria, né, uma vida onde a saúde bucal está inserida na rotina de todos os dias e faz parte de todo o comportamento da criança. Então, é uma criança que vai crescer com saúde bucal, porque faz parte da rotina dela. Então, nesse sentido, nós vamos conversar um pouquinho sobre aleitamento materno desde o período da gravidez. Por quê? Porque é quando a mãe vai aprender a importância da amamentação e vai aprender, principalmente, o que é que isso tem a ver com a saúde sistêmica e bucal do bebê. Se a gestante não entende essa orientação, ela muitas das vezes, assim que o bebê chega e chorar, a primeira coisa que ela vai pensar é na mamadeira e na chupeta, e não no aleitamento materno. Por isso, a orientação deve começar lá na gestação. E aí, envolve a realidade hoje, que a medicina trabalha muito fortemente, dos 1000 dias de vida que valem ouro, porque são os 1000 dias que embasam toda a saúde do ser humano. Então, o período que soma a gravidez, mais o primeiro ano de vida, mais o segundo ano de vida, que é até o dia que a criança fizer 2 anos, é o período fundamental para que nós possamos ter saúde e motivar tudo de bom de desenvolvimento para o organismo desse bebê, para que toda a base da saúde dele seja positiva para tudo que ele vai desenvolver a partir dos 2 anos de vida. E aí, uma observação que já está se falando em 1.100 dias de vida, ou seja, os 100 dias antes da mulher que pretende engravidar, uma gravidez planejada,
ela vai, então, realmente já tomar polivitamínicos, fazer uma série de exames, ver se ela tem anemia, se ela tem algum problema, para que ela fique com o organismo bem adequado, equilibrado, para aí, quando começar o início da gestação, quando ela engravidar, ela já engravide no organismo equilibrado. Então, esse aqui é um artigo em especial que saiu na revista da FAPESP em 2011, já dando uma ênfase muito grande para esses 1000 dias de vida, e a partir daí fez um boom de estudos nesse sentido. Então, a gente tem aí que esses 1000 dias de vida é um período que vale uma vida, é uma oportunidade única, rara, que os pais vão conseguir influenciar diretamente no crescimento e desenvolvimento dos filhos, e realmente é a única chance que existe de interferência nas características principais, né? Então, a gente vê que tanto nós, profissionais da saúde, quanto os familiares conseguem interferir nesse momento, porque é o que ocorre, uma chamada modulação fenotípica. É o que hoje se estuda como epigenética. Então, estudos epigenéticos têm investigado muito quanto às influências fenotípicas que ocorrem nesses 1000 dias de vida vão modular o DNA do bebê para o positivo ou para o negativo, dependendo do que ocorre. Então, só para exemplificar um pouquinho, ficar mais claro para vocês, o aleitamento materno natural, ou seja, a exposição a leite materno nesses 2 primeiros anos de vida, eles são exatamente uma interferência positiva que pode ocorrer na vida do bebê, trazendo todas as consequências positivas de nutrição, de estímulo de DNA, de envolvimento emocional e de uma série de desenvolvimentos físicos, como desenvolvimento da face, boa nutrição, trazendo realmente uma modificação positiva, fenotípica para o DNA desse bebê, e ele vai, melhor que tudo isso, não só ficar para ele essas características positivas, mas ele vai levar também para as próximas gerações. Além disso, nós podemos também modular estresse, atividade física, exposição ao fumo e ao álcool, hábitos instalados como dieta e higiene bucal, que vão produzir alterações epigenéticas e vão acabar trazendo só respostas positivas para aquele indivíduo que está sofrendo essas influências positivas e que vai levar essas influências positivas para a próxima geração. Então, nesse contexto dos 1000 dias, nós temos muitas interferências. Uma, por exemplo, que esse documento da Organização Mundial de Saúde de 2015 vem a colocar, é o quanto é prejudicial para a saúde dos bebês a presença da sacarose nesses 2 primeiros anos de vida. Esse documento da Organização Mundial de Saúde, ele diz que o bebê só deveria, na verdade, ter a presença do açúcar na vida dele, e no mínimo possível, somente a partir do 4º ano de vida. Aí, a Sociedade Brasileira de Pediatria, vendo a importância desses 1000 dias de vida, pelo menos impõe que nós consigamos não expor os bebês à sacarose até os 2 anos de vida, né? Porque para nós latinos o açúcar é muito forte nos nossos hábitos, no nosso comportamento familiar. Então, se não dá para a gente seguir essa orientação mais rigorosa até os 4 anos de vida, então que seja pelo menos até os 2 anos de vida. E aí, mais uma grande influência que nós temos é o aleitamento materno, porque o bebê que realmente segue a orientação de leite materno, né, exclusiva até o 6º mês, e depois com alimentação complementar daí em diante, além dele não ter a introdução precoce do aleitamento materno, ele ainda tem
a prevenção de alguns problemas que principalmente bebês prematuros podem apresentar, como hipoplasia de esmalte e atresia de maxilares. E aqui eu aproveito para mostrar para vocês uma posição de aleitamento materno, como foi uma pergunta que me mandaram, que é muito adequada para o desenvolvimento de mandíbula, que é essa posição ortostática ou posição de cavalheiro, onde o bebê senta retinho, barriga com a mãe, com as perninhas abertas, com o bumbum numa das pernas da mãe, e mama com o nível do queixinho na altura da mama da mãe, e mama de frente para a mãe. Essa é uma posição, aqui o bebê já está com 5 meses e meio, mas é uma posição que o bebê pode mamar desde recém-nascido, prematuro, inclusive. Então, é a postura de amamentação que melhor estimula o desenvolvimento de mandíbula. Aí, além disso, a gente tem mais alguma característica importante em relação à maloclusão, é que uma maloclusão estabelecida precocemente, nos primeiros meses de vida, ela não vai se modificar ou melhorar espontaneamente com o crescimento do bebê. Então, aqui nós já temos uma criança que já está começando com a dentição mista e tem uma atresia forte, vocês conseguem ver só por esse ângulo anterior, né, o tamanho dessa angulação de maxila e de mandíbula, né, uma perda precoce aqui, cáries instaladas, né, de formação neonatal e primeira infância. Não vou entrar nessa parte porque é um outro assunto bastante extenso, mas vocês veem que aqui as cáries já se apresentam como crônicas, né? No entanto, elas se instalaram nos primeiros meses de vida quando esses dentes se romperam, né? Então, essa maloclusão não vai se restabelecer sozinha. E isso é mais uma das coisas que o aleitamento materno vai prevenir, como nós vamos conversar. Outra informação importante para ser dada para as mães, no sentido de motivá-las, principalmente no período pré-natal, é que a dentição decida começa a se formar em volta do 6º mês de vida intrauterina. E a dentição permanente em volta do 4º mês de vida. Aqui 6 semanas é mais ou menos 1 mês e meio de gestação. Então, quando a mãe está lá no 4º mês, ansiosa, querendo saber o sexo do bebê, nós já temos início de formação de dentes permanentes. Então, essa é uma informação importante para que a gente possa esclarecer, principalmente, a importância da alimentação da mãe, tanto como nutrientes para uma boa formação da odontogênese, tanto quanto um estímulo para o paladar do bebê. Então, a gente começa a ter esse estímulo positivo ou negativo da alimentação da mãe em relação ao paladar do bebê a partir do 3º mês de vida. Então, é mais uma questão que há uma relação muito grande. Aí, um pouquinho da anatomia da boca do recém-nascido. Vejam, nós temos aqui uma mandíbula bem atrésica, né, retroposicionada, que é uma postura fisiológica. Em média, a mandíbula do recém-nascido, ela pode ser de 0,4 a 0,5 milímetros menor, mas retroposicionada em relação à maxila. E isso vai naturalmente se corrigir e da maneira mais adequada com a presença do aleitamento materno, que seria a ginástica, né, a fisioterapia ideal, né, mais completa para o desenvolvimento da mandíbula e do terço todo inferior da face. Então, quando nós temos aqui um pouco de característica de tecido vivo do recém-nascido, tecido mole, desculpa, vejam, essa preguinha que se apresenta nos rebordos é o chamado, né, cordão de Robin e Magitotti. Ele tem uma adequada anatomia,
para ter uma melhor adesão ao seio materno. Quando esse bebê oclui, normalmente ele até toca a parte posterior dos rodetes, mas anterior ele ainda não toca, fazendo uma postura de maxila e mandíbula adequada, com uma leve abertura, para que o bebê consiga realmente ter uma melhor amamentação. E conforme ele vai crescendo e dando continuidade no aleitamento materno, ele vai complementando esse desenvolvimento. Então, aqui o perfil do recém-nascido, aonde ele é bem bochechudinho, né? Então, isso acaba distraindo um pouco o nosso foco, mas percebam bem a porção mais anterior de maxila e aqui na mandíbula, como existe uma discrepância, né, nesse perfil, apesar dele ser todo fofinho, e aqui mostrando principalmente que para que esse crescimento ocorra da maneira mais adequada do terço inferior da face, é importante que o aleitamento materno seja exclusivo até o 6º mês de vida. Nem deve, em nenhum momento, por nenhum motivo, ser dado água, chá ou qualquer outro alimento para esse bebê. Né? Ele vai matar a sede, ele vai se hidratar, ele vai matar as fomes fisiológicas, neurológicas, a saudade da mãe. Olha o olhar dessa bebezinha para a mãe enquanto mama. Ele resolve todos os problemas da vidinha dele somente no leite materno, nesse primeiro semestre de vida. E é fundamental que seja exclusivo para o melhor desenvolvimento da face. Então, quando a gente continua pensando nessa anatomia, aqui um esquema para vocês imaginarem no momento da mamada. Quando a gente estiver conversando um pouquinho daqui a pouco, quero que vocês se lembrem disso, ó. O bebê, quando ele fecha a boquinha sobre o seio materno, ele precisa abocanhar toda a auréola do seio materno, principalmente por baixo. Vejam, o lábiozinho dele embaixo deve estar virado, girovertido para fora, né? Eu costumo brincar com as mães mostrando o beicinho. Quando ele mama o seio materno, ele se alonga de uma maneira que o leite que está sendo sugado, ele vai ser extraído lá no final de palato mole, se estabelecendo um correto ponto de náusea, que a gente chama, que é um ponto que o bebê deve ter aqui entre palato duro e palato mole. Ele vai ficar com a linguinha nessa postura, onde ela protrui e vem parar aqui fora, no limite do lábio, ou até um pouquinho mais próximo aqui da borda do lábio, e ele vai selar completamente essa boca e trabalhar a respiração somente pelo nariz, desenvolvendo a correta respiração bucal. Então, esse daqui, gente, só um parênteses, é um site, www.aleitamento.com, muito bacana, super completo, que já fez 25 anos agora, do professor Marcos Renato de Carvalho, que é o coordenador do meu curso de especialização de aleitamento materno, em que coloca para nós aí alguns presentes sobre aleitamento materno, porque são conhecimentos preciosos, principalmente para nós dentistas, em que podemos somar com o nosso conhecimento da área. E aqui, dando continuidade, então, essa é aquela imagem do recém-nascido, da relação maxilomandibular, e aqui já o nosso bebê, que deu continuidade no aleitamento materno e que desenvolveu, então, a mandíbula, né? Aqui ele já está com 1 ano e meio, mais ou menos, ó. Vejam como nós temos uma adequada e harmônica relação de maxilomandíbula e já estamos aqui iniciando quase a oclusão de primeiro molar descido, que irrompe mais ou menos com 1 ano e meio de idade, em média. Então, nós temos esse desenvolvimento o mais próximo do perfeito. E
uma outra, eu acho, conceito muito bacana de lembrá-los é em relação a esse documento que a Organização Mundial de Saúde lançou ano passado, em dezembro de 2019, que vem falar exatamente sobre a cárie da primeira infância. E ele coloca que a amamentação natural retarda, a partir do momento que ela retarda a introdução precoce do açúcar, né, porque ela não tem sacarose, leite materno possui, né, um açúcar natural que não vai chegar ao pH crítico do desenvolvimento, para o desenvolvimento da cárie, né, ele não chega no pH 4,5, que leva à desmineralização da superfície do esmalte. Então, quando a criança não tem uma dieta na base de sacarose, e ela tem um aleitamento materno, ela sim tem prevenção de cárie. Até porque nós temos no leite materno muitos outros componentes, como imunoglobulinas, que são fatores protetores para a mucosa bucal e que também levam ao equilíbrio do pH bucal. Então, nesse sentido que às vezes as pessoas ficam em dúvida sobre quanto o leite materno é cariogênico ou não. Ele não é cariogênico, mas a gente tem que conversar vários detalhes a respeito disso. Então, aqui só mais uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, é que para bebês, né, se retarde mais possível a introdução do açúcar. Para crianças e adultos, o consumo livre de açúcar deve ser menos do que 10% do consumo diário, e aí nós conseguimos trabalhar em orientação multidisciplinar, porque conseguimos orientar muitas doenças de risco comum, como todas as doenças que têm a mesma origem, a sacarose. E aí, saiu na Nature em 2012, esse aqui é um post dessa página que é muito bacana, da Universidade Federal do Rio, Crescer Sorrindo, né, lá do curso de odontologia deles, em que eles colocam, né, nesse desenho, um resumo desse artigo de 2012, falando que países desenvolvidos devem reduzir o consumo de açúcar, né, porque reduzindo nós vamos prevenir todos esses problemas. E quando a gente incentiva aleitamento materno, a gente também reduz todos esses problemas, porque estamos trabalhando com epigenética. Aqui só lembrando, então, não é o nosso tema de foco, mas o quanto a cárie da primeira infância pode ser agressiva, né, e severa ainda no primeiro ano de vida. Então, a odontologia para bebês, ela é trabalhada dentro de programas preventivos, aonde a educação deve gerar prevenção. E a única prevenção que existe para maloclusão e para prevenir respiração bucal é aleitamento materno. Então, por isso que nós temos que estar trabalhando e entendendo sobre aleitamento materno. Aqui, lembrando que no conceito principal de cárie da primeira infância, claro que lembrando também da ação comportamental, né, que é uma das mais fortes componentes, a gente tem que ver que é uma doença açúcar dependente. Então, qualquer que seja a atitude e a educação que a gente faça com o bebê, que previna, né, a inserção precoce da sacarose nesses 2 primeiros anos de vida, a gente previne cárie da primeira infância. Tá bom? Então, a proposta é perguntar para os pais que tipo de boca eles querem que os filhos deles tenham com 3 anos de idade. Aí são 2 imagens de crianças com a mesma idade, 3 anos, né? E que tiveram, claro, que vidas completamente diferentes a nível de saúde. Então, os pais precisam ser orientados sobre isso, né? E aqui, só para a gente terminar essa exposição, a evidência científica, né, o professor Felden já tinha colocado, depois de um congresso mundial que ocorreu há 2 anos atrás, que o primeiro tópico para que tenha prevenção de cárie a nível de evidência científica é promover
aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida, porque também está associado a retardar a introdução da sacarose e a orientar a não ter refeições, né, alternativas, beliscos, né, limitar o uso de açúcar como sobremesa após os 2 anos de vida e o uso de dentifrícios com pelo menos 1000 ppm de flúor. Né? Então, para vocês verem como está associado a tudo isso. E aí, a última colocação que eu queria fazer, que é da rede IPFAN, que é uma ONG que trabalha no mundo todo, protegendo e promovendo e empoderando famílias para o aleitamento materno, que tem profissionais da saúde, pessoas leigas, pais, envolvidos nessa promoção. Ela coloca assim, ó: a amamentação é o melhor investimento para salvar vidas infantis e melhorar a saúde, o desenvolvimento social e econômico dos indivíduos e nações. Criar um ambiente propício para padrões de alimentação infantil ideal é imperativo para a sociedade. Então, o que é necessário para criar esse ambiente favorável e melhorar as práticas de amamentação? Precisamos ter proteção, promoção e apoio de amamentação como estratégias importantes a nível de instituição e individual. Ações coordenadas para otimizar a alimentação infantil em tempos normais ou emergenciais, como agora na pandemia, é essencial para garantir que necessidades nutricionais de todos os bebês do mundo sejam atendidas. Então, nós todos somos chamados a proteger o aleitamento materno. Aí eu preciso só colocar que eu sou extremamente grata ao meu apoio que eu recebo da Unesp, da Univap, que é a universidade particular que eu sou professora também, e da FAOA, que é a faculdade onde sou coordenadora do curso de especialização em odontopediatria. Aqui tem, então, os meus contatos, se depois alguém também quiser estar conversando, tá bom? Aí eu vou interromper aqui agora, se precisar depois a gente coloca para a gente poder conversar, tá bom? Certinho, a gente separou umas perguntinhas, né, para ficar bem dinâmico. Tá ótimo. E a primeira é: quando deve ser o momento adequado para procurar informação sobre a amamentação? Então, na verdade, o ideal é que nós trabalhemos com educação de amamentação desde a escola, desde a pré-escola, né? Porque, assim, eu posso falar como um exemplo vivido por mim, na minha casa, né? Eu tenho um casal de filhos. Quando eu tive o meu segundo filho, a minha filha estava na fase de brincar de boneca, né? E aí, ela pegava a boneca dela e ela ia dar mamar para a boneca dela quando eu ia amamentar o filho menor, né? E é engraçado, porque um dia eu olhei e falei assim: o que você está fazendo? Né? Fazia 2 dias que a gente estava em casa com o recém-nascido. Aí ela estava com um bebê mamando no umbigo dela. Né? Aí ela falou assim: eu estou dando mamar, mamãe, o meu peitinho é pequenininho. Ela não achou o seio materno nela, né? E pôs no primeiro buraco que ela achou na barriga dela. Né? Então, assim, uma criança, né, que vê outras crianças sendo alimentadas pelo leite materno, ela cresce com a cultura do leite materno e entendendo que isso faz parte do natural, né? E conforme você também vai trabalhando toda a importância da saúde, que essa amamentação vai trazer em todos os sentidos, nós vamos, na hora que um dia essas crianças virarem, né, mulheres adultas, pais adultos e pensarem em ter um filho, eles não vão pensar em comprar chupeta e mamadeira. Eles vão pensar em se preparar para o aleitamento materno, né? Então, é nesse sentido que o ideal é que a amamentação seja trabalhada na educação, de modo geral. Agora, para quem não teve essa oportunidade, dependendo do local em que vive, né, ou que nem a minha geração, que não teve isso,
Então, pelo menos quando a pessoa pensa em ser mãe, né, ou já fica sabendo que está grávida, deveria logo no começo da gestação procurar informação. Para vocês terem uma ideia, no pré-natal médico, a gestante, ela é orientada pelo ginecologista a procurar o pediatra logo no primeiro mês, logo no primeiro trimestre, e já conversar com quem vai ser o pediatra do bebê, como que vai ser, quais são os valores, as coisas que você, como mãe, acharia mais importante para achar um pediatra que pense igual. Por exemplo, uma mãe que quer trabalhar com homeopatia, ela vai procurar um pediatra que trabalhe com homeopatia, né? Outra mãe não gosta de homeopatia. Então, essas questões vão fazer diferença na escolha do médico que você vai escolher depois para o seu filho. E também nós, dentistas, temos que conquistar o nosso espaço nesse pré-natal, né? Então, também fazendo parcerias com ginecologistas. Eu hoje já recebo indicação de ginecologistas que mandam os seus pacientes para vir conversar comigo. Por quê? Porque algumas coisas da anatomia bucal do bebê devem ser avaliadas no primeiro mês de vida. Por exemplo, a linguinha. Todo mundo já escutou falar, né, que o bebê pode ter a linguinha, o freio curto, que é a anquiloglossia, e acabar tendo dificuldades com a amamentação. Então, quanto mais tarde for, né, mais velho for o bebê e demorar para fazer essa avaliação, maior é o prejuízo em termos de amamentação, e a gente pode ter o risco de um desmame aí precoce, né? Então, nesse sentido, quanto antes possível. Então, devo procurar sobre o que seria amamentação e uma orientação de odontopediatria na gestação? Sim, é o ideal. Ah, mas eu não sabia, agora o meu filho já nasceu. Então, quanto antes possível, né? Porque o odontopediatra, ele deve acompanhar o desenvolvimento do bebê, assim como o pediatra. Tá bom? Isso é o que a gente chama de puericultura, na pediatria e na odontopediatria. Tá bom? A segunda pergunta. Por que é aconselhável que toda gestante tenha acesso a um serviço odontológico na gravidez, o chamado pré-natal odontológico? Então, aí é bacana até vocês pensarem um pouquinho, né, que nós temos que pensar também na saúde bucal da gestante, né? Não só na saúde do bebê. Então, assim, na gestação, a gente vai falar de prevenção, do início da vida do bebê, como vai ser a rotina. Mas, primeiro, a gente vai falar da saúde bucal da gestante. Ela deve ter a saúde bucal o melhor possível para transmitir boas bactérias do bem para o bebê, né? Porque hoje em dia a gente sabe que cárie, né, é uma disbiose, né? Que nós vamos ter um desequilíbrio das bactérias do bem e do mal na cavidade bucal. Então, se o bebê tem uma mãe que tem uma microbiota bucal, né, extremamente patogênica, desequilibrada, um processo de cárie instalado, doenças periodontais, é essa transmissão que ele vai receber. Então, quanto mais for, né, bem adequada, equilibrada, né, a saúde bucal da gestante, nós vamos ter um bom meio para o bebê crescer, né, da saúde bucal da mãe e do pai. E, além disso, né, tem a relação de saúde bucal da gestante com parto prematuros e bebês de baixo peso. Né, ainda tem muitos estudos sendo feitos sobre isso, né, para mostrar maior evidência, mas nós já temos muitos trabalhos que mostram que existe essa relação, né? E nesse sentido, a gestante, então, se prepara para cuidar da sua saúde bucal, para saber como deve iniciar a amamentação para trazer saúde bucal e desenvolvimento o melhor possível para o sistema estomatognático do bebê. Tá bom? Certo. E nesse pré-natal,
Quais são as orientações que pode dar para a mãe? Além do que eu acabei de falar, nós também ensinamos a mãe a já, por exemplo, assim que o bebê chegar, já aprender a olhar a boca do bebê, para que ela possa perceber se tem uma linguinha aí que não sai muito para fora. Os pais, para vocês terem uma ideia, têm um medo horroroso de pôr a mão na boca do bebê. Né? Hoje eu fiz uma cirurgia, como eu tinha até comentado com a Letícia agora à tarde, num bebê de 20 e poucos dias, eu, quando fiz a consulta inicial com a mãe, ela falou para mim assim, eu não pus a mão na boca dele ainda, tenho medo de machucar, né? E o bebê já estava com 20 dias. Então, aí você fala assim, mas então vamos conhecer a boca do bebê, né? Então, no pré-natal, eu gosto de mostrar para os pais o que é o normal na boca de um recém-nascido, né? Os pais, às vezes, veem o palato cheio de pregas, né? Porque não tem os dentes para, né, distrair. Então, você vê direto o palato, o rebordo com aquele cordão de magitote, né? De Robin e magitote. E aí os pais falam, nossa, mas isso é normal, né? Então, às vezes, tem várias alterações que são normais na boca do recém-nascido, né? Como pérolas de Bal, como nódulos, né? Que são restos epiteliais né, do desenvolvimento da odontogênese. Então, existem algumas características que são comuns, né? E uma outra questão, além da linguinha, que é extremamente assim, importante da gente colocar, que deve ser avaliada e precisa ser visto se está tudo bem, é a questão da necessidade de saber o que fazer se esse bebê nasce com dentes natais, né? Então, assim, antigamente era bem raro, assim, a prevalência era bem baixa, e com o passar do tempo, essa prevalência também tem aumentado, embora é claro que ela continua pequena, mas tem períodos que nem... Semana passada eu atendi 2 casos de dentes natais, né? E isso não acontecia há uns tempos atrás. E aí um dos bebês que veio para mim com 3 dias de vida com 2 dentes natais ainda, né? E dentes da série normal, porque normalmente, né, em mais de 95% dos casos, os dentes natais são da série normal. E a primeira coisa que os pais pensam, e aí? Eu vou amamentar? Tem que tirar o dente? Não tenho? O que eu faço? Né? E se não for um profissional que está, né, assim, bem treinado para a parte de odontologia para bebês, né, e aí também o período de odonto neonatal, ele realmente não sabe o que fazer ou toma uma postura incorreta. Ou pior de tudo, pode acabar sugerindo o desmame, a introdução de mamadeira por causa desses dentes, né? E visto tudo de bom que o leite materno pode ser para o desenvolvimento da face, né? Para o retardo da introdução do açúcar, né? Para a respiração nasal, que é a correta. Então, isso seria uma orientação muito ruim, né? E inadequada. Então, nesse sentido, há muitas orientações valiosas que podem ser dadas nesse período. Certo. Como se relacionam os primeiros 1000 dias de vida do bebê, a amamentação e a odontologia para bebês? Então, aí existe uma polêmica também na literatura, se deve, se não deve higienizar a boca do bebê, por exemplo. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo pergunta. Então, deve, não deve limpar a boquinha do bebê? Quando deve? Como deve? Com o quê? Né? Então, assim, se o bebê estiver no aleitamento materno exclusivo, né, ou até misto, ele tem a proteção do leite materno sobre a mucosa bucal, né, como eu disse, né, todos os GGM, IgG, IgA, todas as imunoglobulinas que ele apresenta, né, no leite materno, que protegem até todo o trato gastrointestinal do bebê, até intestino, protege a mucosa bucal. E, nesse sentido, não é necessário que a gente faça
faxina na boca do bebê, né? Que limpe mucosa, ligue língua e tal. Eventualmente, quando é uma mãe que tem muito medo de pôr a mão na boca do bebê, a gente até ensina para que no momento do banho ela faça uma limpeza leve, no sentido educativo, né? Não de realmente de faxina, de higiene bucal. Então, na verdade, o adequado é que a higiene bucal do bebê inicie a partir do momento da erupção do primeiro dente, que é quando realmente ele vai começar a apresentar algum risco para cárie dentárias, dependendo da dieta que ele tiver. Agora, a gente pode ter ações educativas, né, com o intuito principalmente de aproximar os pais da realidade da boca do bebê e principalmente se tiver alguma situação, por exemplo, tem bebês que dependendo da anatomia da linguinha ou da necessidade de alimentação de fórmulas, né, por motivos que podem ser vários, acabam tendo uma maior aglomeração de restos, né, na superfície lingual e a linguinha vai ficando áspera, e isso acaba proporcionando outras situações, às vezes como candidose, ou candidíase, ou estomatites, e outras realidades na boquinha. Então, a gente acaba precisando orientar. Tá bom? Certo, e como você já disse, o sistema estomatognático, como que o aleitamento materno pode interferir na formação desse sistema? Então, aí, só para concluir, né, que eu acabei já falando em outras perguntas, é exatamente as duas principais interferências para nós, odontopediatras, elas são principalmente relacionadas ao desenvolvimento do terço inferior da face, no qual vai desenvolver a melhor oclusão possível, né, porque a genética, ela fica até tem um peso menor do que a forma e função em relação ao aleitamento materno, e o desenvolvimento da respiração, que vai ser a nasal, que é a correta, e não a bucal, pelo aleitamento materno, né? E a prevenção do risco de cárie, porque o leite materno vai estar retardando a introdução do açúcar e ainda protegendo a superfície dentária. Certo, e como você mostrou na imagem, a posição de amamentação, quais são as melhores posições para amamentar? Então, aquela que eu coloquei lá, que é chamada posição ortostática, ou posição de cavalheiros, ela é a mais indicada para os bebês que têm uma mandíbula mais diminuída ainda. Então, para bebês prematuros, bebês que têm algumas síndromes, como Pierre-Robin e algumas outras, que apresentam a mandíbula bem diminuída em relação à maxila. Mas ela pode ser usada para qualquer, né, bebê, independente de ter uma particularidade em relação a isso ou não, mas o que interessa é a posição que a mãe melhor se identifica com o bebê para que ela faça aleitamento materno da maneira mais confortável possível, porque o que acontece? Quando a mãe está amamentando, ela tem que ter uma postura correta, de coluna, né, de pescoço, de braços, de pernas. E aí, se ela fica, às vezes, muito preocupada com a postura só do bebê e não com a postura do conjunto, né? Então tem que ser um equilíbrio entre a postura do bebê, porque também, tadinho, imagine o bebê mamando assim, com o pescocinho todo esticado, ou encolhido, ou torto, né? Ele também não vai conseguir mamar muito tempo dessa maneira. Então, a postura mais adequada, né? O bebê pode mamar invertido, né? Com o corpinho para trás e a cabecinha em frente à mãe no seio, ou contrário, a posição tradicional, sentadinho, né? Ele pode mamar deitado, sentado, desde que quando a gente reparar no bebê, né, a gente veja uma relação confortável do pescocinho do bebê em relação ao corpo dele para mamar, e que seja uma postura que também propicie boa postura para a mãe,
porque senão quem não aguenta é ela, né? Então tem que ser um equilíbrio da postura do bebê e da postura da mãe. Por isso, a gente brinca que a mãe tem que ter apoio. O apoio, a rede de apoio, né? Que pode ser o marido, pode ser a mãe da mãe, né? Pode ser uma amiga, pode ser uma consultora de amamentação. Seja quem for, tem que estar dando esse apoio nesse momento, principalmente do início, porque senão é desanimador, tá bom? Porque você não vê, né? Você não tem essa visão externa. Sim. E entre essas posições, existe posição diferente para mulher que teve cesárea ou para mulher que teve parto normal? Então, aí entra exatamente o quanto, por exemplo, a gestante, a puérpera, né, que já deu à luz, ela está se sentindo cansada ou com dor pós-operatória, porque cesárea é uma cirurgia, né? Então, por exemplo, normalmente, essa posição sentada aqui que nós estamos, quando a mulher fez uma cesárea, ela dobra exatamente em cima da cicatriz. Né? Então, muitas das vezes, as mães que fizeram cesárea, ela acaba se adequando melhor na amamentação, numa postura deitada na cama com o bebê, né? Ou até sentada, mas sentada um pouquinho mais inclinada, de uma maneira que seja confortável para ela. E aí, a partir que ela consegue estar numa postura confortável para ela, buscar uma postura também confortável para o bebê. Tá bom? Aí, só lembrando um pouquinho que quem pode dar essa ajuda, né, essa rede de apoio, se for uma consultora de amamentação, por exemplo, quem é a consultora de amamentação? Ela pode ser qualquer profissional da saúde ou não que fez um curso de treinamento para isso. Então, o dentista pode ser um consultor de amamentação? Sim, com certeza, principalmente se ele for odontopediatra e trabalhar com essa área. Ou se ele for um especialista de saúde pública, trabalhar em equipes da família, né? Então, é o profissional adequado para trabalhar com isso também, tá bom? Certo. Muito se fala dos desconfortos durante a amamentação, né? Quais são esses desconfortos que são normais durante a amamentação? Então, uma das queixas, né, das dúvidas muito grandes é se existe impedimento para o formato de bico do seio materno, né? Se é um bico pequeno, se é um bico grande, se tem uma forma assim, uma forma assado. Tem mulheres que colocam que quase não tem bico, né? E como seria isso? Na verdade, né, para a mulher que nunca amamentou, né, vai ser sempre uma novidade, né? Embora parece que aleitamento materno é uma coisa natural, que está implícita, não para nossas gerações, aonde nós somos criados para planejar a vida, planejar o trabalho, planejar a profissão, né? As mulheres, principalmente a geração de vocês, vocês são criadas para ter profissão, para realizar sonhos, né? Poucas mães ainda realmente pensam em preparar para ser mãe ou para ter filhos e ainda para amamentar, né? Então é por isso que a amamentação é um ato aprendido para nós, né? Então, assim, por isso, quando, logo numa das primeiras perguntas eu falei que se você não teve nenhuma orientação de amamentação como parte da sua educação, né, seja no ensino fundamental, na graduação, por exemplo, são pouquíssimas as faculdades, até de medicina, que ensinam sobre amamentação. Normalmente, a amamentação é o profissional que vai estudar e procura daí se formar nessa área. Então, eu acho que principalmente é busca de apoio para conseguir desenvolver da melhor maneira possível. Tá bom? Sim, e quais são os principais problemas que levam as mães a não amamentar? Eu acho que mais de tudo é essa falta de apoio, que traz muita insegurança, né?
Porque quando a gente olha para aquele bebezinho, a hora que ele sai da sua barriga e fala, meu Deus, ele vai ter que viver da minha vida, do meu leite materno, né? Ele vai ter que ter saúde somente da minha responsabilidade, né? Isso é um medo muito grande que a mulher sente, né? Porque mesmo que tenha o marido, né, dividindo esse momento, né, um parceiro, uma parceira, é um momento muito difícil, de muita responsabilidade. Então, o apoio para a amamentação, eu diria que é o que a gente chama de rede de apoio, é a questão mais importante para tirar todas essas dúvidas. Até porque a depressão que muitas gestantes e puérperas apresentam é uma questão muito séria e que também atrapalha o aleitamento materno. Então, essa rede de apoio multidisciplinar, no qual o odontopediatra deve estar inserido, é o mais importante para que o desmame não ocorra, principalmente precocemente assim. Certo, e como você tinha comentado nos slides, né, o leite materno causa cárie? Ah, isso é ótimo para a gente deixar claro, né? Então, leite materno sozinho causa cárie? Não. Ele não tem presença de sacarose na sua composição e ele não chega lá na curva de Esteban, sabe? Aquela de desmineralização, que o alimento tem que chegar lá para baixo de 4,5 para fazer o processo de desmineralização. Então, leite materno não chega nesse ponto ao qual a sacarose chega, e outros açúcares também. Porque ele não, além de não ter a presença da sacarose, ele tem outros componentes protetores, né, que vão dificultar esse processo de desmineralização. Só que, se nós temos um bebê que tem dieta cariogênica, que tem sacarose na dieta, aí a gente pode pensar assim, mas o bebê só mama, mas ele toma chazinho adoçado? Entendeu? Então, se é um bebê que tem um hábito aí, um comportamento familiar, né? Porque não é ele que vai pegar o chazinho dele, né? Então, um comportamento familiar, onde ele recebe um chazinho adoçado, desde o segundo mês de vida, primeiro mês de vida, quando chegar esse dente, ele vai sim ter um desafio cariogênico pela presença da sacarose, embora infinitamente menor do que se ele tomar fórmula. Por quê? Porque, bem ou mal, o leite materno vai continuar tentando proteger o dente desse bebê. Tá bom? Então, o que tem que ficar muito claro é que nós devemos orientar para que esse bebê não receba sacarose, não receba até pelo menos o segundo ano de vida, tenha uma boa higiene bucal, uma boa rotina, né? Uma dieta saudável, uma rotina de higiene bucal e, principalmente, que gradativamente, conforme o desenvolvimento desse bebê, ele vai aumentando as horas de sono, ele vai saindo das mamadas noturnas e vai também saindo da fase oral. E vai naturalmente fazer um desmame, porque isso é uma coisa também que nós não temos que obrigar o bebê a sair do aleitamento materno para prevenir cárie. O que ele tem é que receber a nossa orientação para não inserir sacarose para prevenir cárie. E ter uma higiene adequada, como nós falamos lá no slide até, com creme dental com flúor, com no mínimo 1000 ppm de flúor. Certo. E para finalizar, a última pergunta é: por que a odontopediatria deve estar inteirada com a amamentação? Por tudo isso que nós conversamos, né? Eu acho assim que até para finalizar e para deixar assim uma vontade mesmo de vocês saberem um pouquinho mais de aleitamento materno, né? Tá todo mundo aí falando que o dentista não tem muito campo, que, né,
os consultórios estão mais complicados, que a pandemia está deixando as pessoas mais inseguras, né? Então, assim, eu acho que mais do que nunca, nós, como odontopediatras, como cirurgiões dentistas, né, temos que estar envolvidos com a saúde geral do bebê como um todo. Não há como se trabalhar com uma criança ou com um bebê sem ter, né, noção de saúde geral, e principalmente porque isso é mais um campo de trabalho, né? É mais uma opção, tanto de trabalhar como consultora de amamentação, tanto como trabalhar como alguém que realmente é a favor da amamentação dentro da odontopediatria, né? Existem, se vocês irem lá no site do aleitamento.com, existem consultórios amigos da amamentação, é uma característica do consultório. Então, existe uma série de componentes que vão nos dar um maior leque de trabalhos, né? Quem sabe um outro dia a gente pode falar sobre isso, tá bom? Com certeza. Tem uma pessoa perguntando no chat quanto tempo levou esse seu curso em aleitamento? A especialização de aleitamento materno, o curso de especialização, ele tem de 18 a 20 meses. Agora, existem cursos de consultoria, né, em que você não tem o título de especialista, você não quer mais um título, você quer somente aprender a trabalhar com o manejo do aleitamento materno. Aí são cursos menores, são cursos de 3 meses, de 4 meses, tem de 2 meses. Existem vários que a pessoa pode ir fazendo separados ou fazendo todos, né? Quando é alguém, assim, que nem eu, que adora estudar, que fica estudando direto. E precisa só da graduação em odontologia? Na verdade, não. Pode ser qualquer graduação em saúde. Uhum. Não precisa ser um especialista em odontopediatria. Pode ser qualquer da área da saúde. Isso. Tá bom? Certo? Só lembrando de vocês preencherem o formulário, que ele vai ficar aberto por mais 10 minutinhos. Não se esqueçam. E só tenho a agradecer, professora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A palestra foi ótima. Com certeza passou muita informação para todo mundo. Eu que agradeço, Letícia, a você, ao professor Francisco, a todo o grupo dessa liga linda que vocês têm, esse trabalho lindo, tá bom? Que realmente, e me coloco à disposição para dúvidas futuras que possam aparecer, tá? Podem entrar em contato, você tem o meu WhatsApp também, como eu coloquei lá, né? O meu cachorro está empolgado, desculpem. Sem problema. Aí, qualquer dúvida também, e um outro momento que, de repente, vocês queiram voltar a conversar sobre algum desses assuntos, tá bom? Muito obrigada. E a gente deixou as referências que a professora passou na aula, a gente já deixou no Drive da Liga, que está lá na bio do nosso Insta. Que ótimo! A gente já deixou lá. Tá ótimo. Tá bom? E aí, se vocês depois, por acaso, têm essa aula disponibilizada para as pessoas? Sim, a gente coloca no YouTube depois. Que ótimo. Você me avisa para eu poder avisar os alunos? Pode deixar que eu aviso. Tá bom, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela participação, obrigada, pessoal.